Nós vamos falar mais de economia. Estamos em contato agora com o Luciano Rostanho, que é estrategista-chefe do Banco Mizuho. Luciano, boa tarde. Boa tarde. Bom, Luciano, a gente vê uma preocupação geral com a atividade econômica, com questões aí como contas públicas, o orçamento que ainda deve ser aprovado. Nós tivemos há pouco a divulgação da dívida pública, que subiu 2,75% em fevereiro, chegou a 5,2 trilhões de reais. É uma das grandes preocupações com relação a questão fiscal como um todo, né? Esse avanço forte da dívida pública, e hoje nós ainda temos o dólar muito pressionado, que renova as preocupações com a inflação, né? O dólar agora sobe 1,16%, a cotação de venda do comercial em 5,58%, e Bovespa também sobe, né? Então a gente vê assim uma certa distorção do comportamento do mercado. Como é que você avalia esse momento da economia brasileira? É um momento de muita incerteza, justamente criada pela segunda onda do coronavírus no país, que tem se mostrado mais severa e mortal do que a primeira onda. Então isso gera preocupação de que o governo tenha que voltar a decretar estado de calamidade, e com isso a âncora fiscal do país fica perdida e, consequentemente, como você mencionou, a dívida, que já é alta, poderia subir ainda mais, né? Então, gera todo esse ambiente de incerteza para a atividade econômica, que também acaba afetando a arrecadação do governo e, ao mesmo tempo, uma maior demanda por gastos sociais. Então, tudo isso aí combinado faz com que os investidores penalizem alguns ativos brasileiros, e aí, no caso do dólar, que vem se mostrando aí bastante forte frente ao real. E vem uma preocupação também do cenário internacional. A gente vê aí o mundo dividido, de um lado a expectativa de uma recuperação mais forte da economia americana, por vacinação, por estímulos, e de outro lado a economia europeia ainda convivendo com lockdowns, né? Isso, esse foi uma das razões para o mercado ter operado com um pouco instável no começo da semana, depois que alguns países da zona do euro decretaram lockdown. Isso realmente trouxe uma preocupação de que, enquanto a vacinação não avançar para uma parcela grande da população, a gente vai ter que conviver com a doença, e esse tipo de medida deve voltar a ser adotada. Então, gera preocupação com relação à sustentabilidade da recuperação econômica mundial. Agora, aqui no Brasil, como é que você acha que o governo deveria conciliar, de um lado, essa questão da preocupação com a pandemia e, de outro, a questão fiscal? Nós temos a discussão do orçamento. Você acha que dá para contemplar ainda outros programas sociais? O governo tem falado, inclusive, nisso, né, de volta do programa de preservação do emprego e da renda. Seria válido nesse momento? Olha, é uma questão de abrir espaço no orçamento. Mais gastos que elevem a dívida não vai ser bem vista pelos investidores, porque o Brasil tem um nível de endividamento bem acima do nível médio de países emergentes. Então, a solução ela tem que passar por um rearranjo do orçamento, né, colocando prioridades, tentando retirar alguns privilégios, categorias e setores que têm aí recebem algum benefício do governo, e buscar então rearranjar aí o orçamento para poder acomodar essa maior demanda por gastos sociais. Eu acho que essa é a equação que tem que ser resolvida. Em caso de haver a necessidade de gastos que realmente extrapolem o orçamento, aí eu acho que a estratégia que foi adotada nas negociações da PEC emergencial, que reintroduziu o auxílio emergencial, eu acho que é válida. Ou seja, você, de repente, você abrir mão de um gasto maior agora, né, permitir um gasto maior agora, mas, em contrapartida, aprovar reformas que melhorem a perspectiva da dívida pública no médio e longo prazo. Então, isso faria com que os investidores enxergassem essa deterioração adicional das contas públicas como um movimento temporário e não permanente. Porque há um reconhecimento da gravidade da situação da pandemia, não é? Sim, a gente está lidando com vidas, né? O país está batendo recordes aí em termos de novos casos e óbitos, né? Então, realmente uma situação bastante preocupante e que exige mesmo das autoridades uma atuação mais forte
para poder conter o avanço da doença e o sofrimento da população. E tem uma preocupação política também, até pelo posicionamento do governo, que agora veio com um comitê, criação para poder coordenar as ações relacionadas à pandemia, mas tem um certo ceticismo e há uma preocupação com relação a pressões políticas que estariam levando o governo a se movimentar nesse sentido, não é? O governo, eu acho que ele está sofrendo muitas críticas e com razão da forma como gerenciou a crise de saúde no país. Então, ele está tentando melhorar essa coordenação entre os entes federativos e o seu papel também no combate à doença. E isso é importante porque a gente realmente está vivenciando um momento crítico, né? Vários estados experimentando um colapso do sistema de saúde e que, portanto, isso gera bastante preocupação por parte dos investidores. Então, uma resposta para essa situação, ela se mostra necessária para também melhorar a perspectiva de investimento e de crescimento do país. E vale ressaltar, inclusive, que a Alemanha voltou atrás nas medidas restritivas adicionais que tinham sido anunciadas. Angela Merkel disse que as ações seriam um erro, né, as medidas restritivas que incluíam lojas, cerimônias religiosas. Ela falou que um erro deve ser chamado de erro e, sobretudo, deve ser corrigido, não é? Então, no caso da Alemanha, é um país que tem conseguido até gerenciar com uma certa eficiência a questão da pandemia, né? É difícil porque realmente você não tem um caso único de sucesso e também de fracasso durante essa pandemia, né? Todos os países, de certa forma, viveram momentos adversos, mesmo implementando medidas restritivas, mesmo tentando, até países que estão avançando bem na agenda de vacinação estão sofrendo com aumento de casos, como é no caso do Chile. Enfim, é realmente um momento, uma situação muito adversa e com pouco conhecimento de como solucionar definitivamente a situação. É claro que o caminho é avançar com a agenda, com a campanha de vacinação. É assim que vamos conseguir atingir uma imunidade de rebanho e finalmente debelar a doença, né? Mas até conseguir avançar a esse nível de vacinação, realmente a gente vai ter que ir tentar fazer algumas medidas aí restritivas e também de conscientização da população de seguir os protocolos de saúde, né, para evitar que a doença continue avançando no país, né? Mas realmente é uma situação complexa que nenhum país no mundo realmente conseguiu sair incólume aí de toda essa pandemia. E tentando equilibrar essa questão fiscal, né, que é uma coisa muito séria, não é, Luciano? Então, a questão fiscal, a pressão no dólar, que traz mais pressão inflacionária, a necessidade de aumentar os juros, é um ciclo dos mais delicados. Também, então é um equilíbrio que a gente tem que buscar, né? Também evitar que as contas saiam do controle, porque isso gera efeitos duradouros também na economia e na vida das pessoas. Então, realmente é uma equação nada simples de se resolver e que exige aí atuação e debate com a sociedade para buscar o melhor caminho. Perfeito, nós ouvimos o Luciano Rostanho, que é do Banco Mizuho, estrategista-chefe do Banco Mizuho. Luciano, muito obrigada, uma boa tarde. Eu que agradeço, obrigado.